tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma recapitulação do assunto que nós vimos ao longo desse mês, tá? Para fazer uma espécie aí de revisão. Nós vamos falar um pouco sobre as correntes do pensamento geográfico. Nós vimos nos nossos encontros anteriores que a sistematização da geografia ela ocorreu a partir de estudos pioneiros, como de Alexandre von Humboldt, né, e Karl Ritter. Cada um ao seu modo e ao seu estilo, eles contribuíram com todo um arcabouço, um conhecimento teórico, para que nós tivéssemos a sistematização do pensamento da geografia, para que a geografia começasse a ganhar corpo como ciência. Além dos estudos de Humboldt, que era um naturalista que viajava bastante, Ritter, que era um observador e abordou muito a questão do método regional, nós tivemos aí os interesses alemães em jogo nessa questão. A Alemanha, como instituiu a geografia inicialmente em suas escolas primárias, com o objetivo de estudar o espaço, analisar o espaço, né? Essa ciência ganhou corpo nesse país e ela acabou sendo sistematizada inicialmente na Alemanha, com a divulgação da geografia, a difusão dos conhecimentos geográficos nas escolas primárias. E, ao mesmo tempo, a gente entende que a Alemanha aproveitou dos corpos de conhecimentos teóricos, né, dos vários geógrafos que passaram por lá, para buscar o que? Território, que a ideia era expandir território, já que a Alemanha não era um Estado nacional ainda formado no século XVIII. Então, ela não participou da corrida imperialista, foi tarde para esse processo, ela precisava, né, correr atrás desse prejuízo. Então, o que é que os alemães fizeram? Pegaram os conhecimentos de Ratzel, que é o pai da geopolítica, e acabaram, né, criando teorias que legitimassem a sua ocupação na Europa e em outros lugares do mundo. Em relação às correntes do pensamento geográfico, a primeira que a gente teve, ela é chamada de corrente determinista. O determinismo geográfico, ele prega o quê? Que o homem é um produto do meio. E essa frase, né, sintetiza bem um equívoco que os discípulos de Hatzel acabaram engendrando, acabaram criando, visto que a obra de Hatzel se chama Antropogeografia. Ele tenta falar da influência do homem, né, de uma geografia feita pelo homem, de que o homem, né, ele é um elemento que vai modificar os espaços, transformá-los, mas os discípulos de Hatzel não compreenderam dessa forma, né? Então eles passaram a pregar foi o contrário. Eles pregaram que o homem seria produto do meio, porque Hatzel em sua obra vai falar que esse desenvolvimento também está ligado ao que a natureza, ao que os recursos naturais ofertam para ele. Então uma interpretação equivocada da ideia de Hatzel de que o desenvolvimento também está vinculado à questão natural, aos recursos naturais, fez com que esses discípulos criassem essa ideia de que o homem era produto do meio, que o homem só se desenvolveria onde o meio fosse propício. E a gente já discutiu aqui nas aulas anteriores que o homem pode viver em regiões muito secas, muito frias, geladas. Independente do lugar, é a ação cultural que vai modificar os espaços e não a natureza que vai ser determinante nisso. Daí o nome dessa corrente ser determinismo geográfico, que prega que o homem é determinado, as suas condições de desenvolvimento são determinadas pelo meio, pelos recursos naturais, né? Eles articularam teorias relacionadas à influência da natureza na vida humana, por exemplo, criaram a teoria da indolência tropical, dizendo que as pessoas que moram em países subdesenvolvidos, né, teriam um menor crescimento econômico em face do clima, do calor, que não proporciona a busca de técnicas para o desenvolvimento de uma vida diferenciada. O calor geraria aí uma indolência, uma satisfação, não é? Uma inércia desses povos. Isso ainda hoje é utilizado de forma preconceituosa, para dizer, por exemplo, às vezes que moradores de países subdesenvolvidos têm essa característica de subdesenvolvimento por conta do aspecto tropical, né, que é um erro grotesco isso. O desenvolvimento e o subdesenvolvimento são fatores históricos, culturais, não estão ligados à questão da influência da natureza em si, tá? Então, o determinismo geográfico inverteu a lógica do pensamento de Ratzel, que foi considerado o pai da geopolítica, que falava das influências do homem sobre o meio e que a natureza, né, também seria preponderante, né, no desenvolvimento das atividades humanas, mas não como o homem dependente do meio, o homem dependente totalmente da natureza, né? Ele falava de influência do homem nos recursos naturais, e esses recursos também propiciariam, né,
os elementos para que o homem pudesse ter um desenvolvimento maior, mas não numa situação vinculante. Porque a antropogeografia, que é a obra de Ratzel, fala de uma geografia do homem. E aí os seus discípulos interpretaram errado e criaram uma geografia na perspectiva da natureza, a natureza determinando as condições de desenvolvimento. Daí o nome ser chamado determinismo ambiental. Outra corrente é o possibilismo. Essa foi criada enquanto que o determinismo foi pelos alemães, o possibilismo foi pelos franceses, porque a França tinha uma disputa muito grande com a Alemanha em questão de território. Um exemplo disso é o território de Alsácia-Lorena, que era rico em carvão, em ferro, e foi disputado pelos dois países. E a França chegou a perder porque a Alemanha tinha um conhecimento geográfico maior do território, já instituía isso nas suas escolas. Então, os franceses, para não ficarem atrás dessa corrida por mais espaço, por territórios, criaram o possibilismo, que seria uma teoria geográfica que iria legitimar os interesses franceses, principalmente nas colônias, como na África, né, ali na Ásia. Então, os possibilistas pregavam que o homem não é determinado pelo meio, mas o meio oferece possibilidades para que eles possam crescer. Né? E aí os franceses passam a pregar isso, que o homem só cresceria se a natureza fosse generosa, ofertasse essas possibilidades. Né? Eles diziam, não determina, mas é o meio que oferece as possibilidades, minimizando o papel central do homem. O homem aí é um apêndice da natureza, como eu estou colocando no slide. E essa corrente teve como expoente Paul Vidal de Lablache, né, que foi o geógrafo que articulou, né, todo esse conhecimento teórico e veio para legitimar os interesses franceses, que eram interesses coloniais. E Vidal de Lablache criou o conceito de gênero de vida, que é um conjunto de técnicas que o homem utiliza para explorar os recursos naturais. Para Paul Vidal de Lablache, por exemplo, os povos que fossem menos desenvolvidos teriam que aprender com povos mais desenvolvidos a partir de seus gêneros de vida. Quando ele prega isso, ele está querendo dizer que os franceses levariam seu conjunto de técnicas para outros povos, ensinariam esses povos a lidar com o meio, como se esses povos não tivessem já todo o seu conhecimento. Aí a gente lembra dos indígenas aqui na América do Sul. Quando os portugueses chegaram, eles já tinham todo um conjunto de técnicas que nós herdamos, de cultivar o solo, né, de alimentos próprios, modo de habitar, enfim. Então, eles já tinham um conjunto de técnicas. Então, o conceito de gênero de vida foi usado para atender aos interesses expansionistas franceses. O possibilismo prega que o meio não determina, mas ofereceria possibilidades. Né? Essas duas teorias surgiram próximas, né? Ali no início do século XX, né? Mostrando aí a influência de alemães e franceses no processo de sistematização da geografia, de organização de conhecimentos teóricos que lhe legitimassem os interesses dos seus estados nacionais. Nos anos 60, a gente teve a emergência da chamada Guerra Fria, né? Uma disputa entre Estados Unidos e União Soviética. Com isso, a gente teve um grande avanço tecnológico. A geografia pragmática ela surge nos Estados Unidos, né? A partir do desenvolvimento de computadores, de modelos matemáticos. Então, nessa forma de análise, o espaço ele é visto a partir de que os lugares são descritos a partir de modelos e de números. Todos os espaços passavam a ser descritos a partir do que neles existiam. Número de estabelecimentos comerciais, número de hospitais, de escola, população, PIB. Então, para muitos geógrafos, não havia uma explicação do espaço. Né? Eles pegavam modelos matemáticos, estatísticas do lugar através dos censos, né, dos números, e criavam regiões. Né? Então, esses espaços eram vistos como realidades homogêneas, pegavam áreas que tinham mesmo PIB, tinham a mesma quantidade de população, mesmo PIB per capita, mesma condição de vida da população e agrupavam em áreas regionais. Essa corrente pragmática vinculou-se ao neopositivismo, né, como corrente filosófica, como método, aliás, de análise. O neopositivismo prega que só pode ser considerado científico aquilo que pode ser provado, testado através de números. Daí a preocupação com modelos matemáticos, daí a preocupação com os números. Né? Como houve a emergência desses modelos matemáticos e do desenvolvimento dos computadores, né, os espaços eram descritos a partir dessa perspectiva estatística, numérica, dando vazão ao que o neopositivismo pregava, né, que a geografia feita anteriormente era muito descritiva, muito sintética, né, onde o indivíduo
descrever os lugares a partir da sua própria percepção. Então, no neopositivismo, a gente tem o quê? Os lugares descritos a partir da perspectiva do número. Então, para muitos geógrafos, não é explicação do espaço, de como ele é feito, produzido, da sua essência principal. As longas críticas, né, a partir dos anos 70, à geografia pragmática, que ganhou força nos anos 60, nos Estados Unidos, fez com que surgisse a corrente crítica do pensamento. Né? Essa corrente crítica do pensamento, ela vem fazer oposição à geografia pragmática, né, bem como a possibilista e determinista. E dizer que o homem é o principal agente de transformação do espaço. Não é a natureza que determina o que oferece as possibilidades. O homem não é apêndice do espaço, ele é o grande articulista. Né? Tanto é que o espaço é chamado de geográfico ou artificial, porque ele é fruto da ação cultural do homem, da artificialidade que esse homem produz. Então, os espaços, na perspectiva crítica, não são oriundos do que a natureza oferece, mas da produção material. Né? E aí os estudos são vinculados ao materialismo histórico dialético. O materialismo histórico diz que nós vivemos em função da produção material, do que nós podemos acumular materialmente. Né? E esse acúmulo material ele decorre de um processo histórico. Então, a análise do espaço ele decorre da produção material que ocorreu ao longo do tempo. Então, ela ancora muito nos dados da história para poder explicar a perspectiva do espaço hoje. Para os geógrafos críticos, não é possível explicar Campo Maior hoje, Teresina, São Paulo, sem mergulhar no aspecto histórico, sem compreender a acumulação do capital ao longo do tempo, né, e os principais agentes que nele atuaram. Essa geografia, como se aproximou muito do marxismo, porque a gente vivia aí um momento de questionamento da realidade e vivíamos numa bipolaridade, né, ela passou a ser vista como uma geografia de engajamento, né, de lutas sociais. Então, uma geografia que não apenas explicaria a realidade, mas estaria preocupada também com a transformação, principalmente dos países subdesenvolvidos, que foi onde ela ganhou corpo. Então, ela inicia aí na França, com os estudos de Yves Lacoste, né, e no Brasil nós temos como expoente o professor Milton Santos. A geografia crítica critica, né, vem, como o nome diz, né, apresenta uma crítica a essa ideia de que o espaço é trabalhado a partir da natureza, de que o espaço é apenas descrito. Não, ela vem para mostrar que esse espaço ele é produzido ao longo do tempo, ele tem uma história, ele é fruto da produção material, do desenvolvimento do capital, da ação de diferentes agentes econômicos, e que além de explicar esse espaço, os professores precisam, né, ter um engajamento tendo em vista a modificação da sua realidade, né, da realidade visualizada, no caso da realidade dos países subdesenvolvidos. E aí, nos anos 90, né, em oposição a essa ideia de que o espaço é fruto apenas dos agentes econômicos, de agentes externos, surge a geografia humanista, que ela culmina com o início da globalização, né, que a globalização começa a ser germinada no final dos anos 70 e ganha força nos anos 90. Com a globalização, a gente tem o fim dessa bipolarização e nós temos aí um conjunto novo de ideias, uma nova ordem. Então, a geografia humanista passa a defender o quê? Que os espaços não são explicados pela lógica econômica, mas são explicados a partir de quê? Da subjetividade. Cada um vê o espaço de uma forma, cada um compreende de um modo. E aí, cada indivíduo, na perspectiva humanista, também é responsável pela transformação dos espaços. Segundo essa perspectiva, os vínculos, por exemplo, afetivos com o lugar, você com Campo Maior, nós aqui com Teresina, tem uma tendência de provocar mudanças nesses espaços. Então, o fato de você gostar de um lugar vai fazer com que você lute por ele, se engaje mais por ele, por esses espaços, ame, né, preserve, conserve. Né? Dentro desse aspecto, o simbólico ele tem uma forte relação com as mudanças espaciais. Os vínculos que você tem estão muito ligados aos símbolos do lugar. A igreja, a ponte, a praça. Então, o aspecto simbólico vai reforçar os laços afetivos, né? Consequentemente, vai provocar mudanças espaciais. O lugar é o principal conceito aí dentro dessa corrente humanista. Nós temos aí estudos de Tuan que se destacam, né, dentro da perspectiva da geografia humanista, que é também chamada de geografia da percepção ou do comportamento, porque compreende que o comportamento dos indivíduos, a percepção que eles têm do lugar, a subjetividade deles em relação aos espaços, vai ser fator provocador de alterações ou não. Né? Trabalho com a ideia de que a subjetividade é tão importante na explicação das transformações, no apego do vínculo, do que apenas de aspectos externos, ligados à economia, à história, né? Ligado
agentes macro, ok? Então, gente, eu quero desejar para vocês um bom teste. A gente tem atividade que vai ser utilizada como recuperação para aqueles alunos que não conseguiram atingir a média do bimestre.